Fala, meu povo. Notícia fresquinha aqui agora, saindo do forno. Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso vão ter que se explicar no Senado Federal sobre ativismo judicial. E eu não tenho muita coisa para falar, não. Só vou mostrar o documento oficial para vocês aqui. Ó. Deixa eu buscar aqui. Pronto, vou mostrar aqui. Requerimento de CTFC. Não sei do que se trata isso, mas vamos lá. Senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 58, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, segundo do Regimento Interno do Senado Federal, a realização da audiência pública com o objetivo de debater o ativismo judicial e o princípio da separação dos poderes da República. A notícia é quente, viu, meu povo? Vamos ver aqui, ó. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: o doutor Ives Gandra Martins, que é advogado e jurista, doutor José Francisco Rezec, jurista, doutor Marco Aurélio Mendes de Faria Melo, jurista e ex-ministro do STF, e aqui abaixo tem o doutor Djalma Pinto, advogado e jurista, excelentíssimo senhor Luiz Roberto Barroso, jurista e ministro do STF, e Alexandre de Moraes, eles dois aqui, ó. Vão sentar frente a frente lá com os senadores, vão ter que se explicar. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Justificação. Num Estado democrático de direito, é de suma importância o equilíbrio e a harmonia entre os poderes, de maneira que nenhum se sobrepõe em relação ao outro. Além disso, a separação entre direito e política tem sido considerada essencial no Estado constitucional democrático. Atualmente, porém, o flagrante ativismo judicial imposto por algumas instâncias do nosso poder judiciário, mormente o Supremo Tribunal Federal, o STF, mas não só ele tem interferido diretamente e, diga-se de passagem, intencionalmente em decisões de outros poderes da República. A gente sabe que outros poderes da República, eles vêm interferindo, né? Quem está por dentro da política sabe quais são os poderes que eles vêm interferindo. Mas vamos lá. Verificam-se rotineiramente atitudes e decisões que têm ferido de morte o sagrado princípio da imparcialidade e que têm promovido uma clara violação dos mais comezinhos ditames que regem o devido processo legal. É pacífico que o judiciário pode e deve julgar as demandas que lhes são apresentadas diariamente. Porém, isso não lhes dá o direito de causar um tumulto em nosso ordenamento jurídico. Condutas como a do ministro Luiz Barroso, aqui é que fica gostoso, ó, minha gente. Deixa eu até deixar ele aqui em azulzinho para a gente ver. Aqui, condutas como a do ministro Luiz Barroso, que depois de fazer articulações políticas no Congresso contra o voto auditável nas urnas eletrônicas, convidou as Forças Armadas para dar seu parecer sobre a segurança do sistema e, após o parecer não ser do seu agrado, fez duras críticas a essa instituição. Outro sim realizou palestra no evento da Universidade do Texas, intitulado Livrando-se de um Presidente, num claro ativismo judicial incompatível com o cargo de ministro da Suprema Corte. E aqui vem outro aí. Vamos lá. Outro comportamento condenável foi do ministro Dias Toffoli, que num evento em Portugal afirmou que o Brasil já vive um sistema semipresidencialista, com poder moderador exercido pelo próprio STF. Agiu na mesma toada o ministro Alexandre de Moraes, magistrado que presidiu inquéritos recheados de irregularidades, que não coadunam com o direito positivo e com o próprio Estado democrático de direito. A gente sabe o que é isso aqui, né? Aquele inquérito do fim do mundo que todos nós conhecemos. Mas vamos lá.
O populismo do judiciário é tão ruim quanto qualquer outro, e por isso que toda e qualquer decisão ativista deve ser refletida, atenta, prudente, sensata, evitando-se, assim, imposição daquilo que se chama de ditadura do poder judiciário. O fato é que, em toda a história da Suprema Corte de Justiça brasileira, nunca existiram tantos e sucessivos desvios de conduta de magistrados, atitudes totalmente incompatíveis com o decoro exigido daqueles que têm por missão serem os guardiões da Constituição. Isso aqui a gente sabe que, ultimamente, não só esses dois, né, esses três que foram citados acima, mas só dois que vai prestar esclarecimentos aí para o Senado. Mas tem muito mais aí que deixaram de ser guardiões da Constituição e vem rasgando a Constituição praticamente todos os dias. O que a gente vê é de um ativismo judicial sem tamanho. Mas vamos lá. Tal situação tem feito que a cúpula do Poder Executivo, bem como muitos dos seus correligionários e apoiadores, reajam muitas vezes de forma drástica, esgarçando assim o tecido democrático pátrio. Portanto, diante dessa escalada de provocações mútuas, só quem perde é o nosso Estado constitucional republicano. Na linha de raciocínio, ora delineada, verifica-se, dentre as atribuições das comissões do Senado Federal, consoante o artigo 90 do Regimento Interno da Casa, o dever de realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, consta do artigo 58, inciso 2, vamos lá. Ainda denota-se, no mesmo dispositivo retrocitado, a competência das comissões para estudar qualquer assunto compreendido nas atribuições do Senado, propondo as medidas legislativas cabíveis. Inciso 9. No que concerne às atribuições específicas da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, o artigo 102-A do Regimento Interno do Senado Federal prevê que compete a esta comissão opinar sobre matérias pertinentes aos seguintes temas: prestação eficaz, efetiva e eficiente de serviços públicos. Redação dada pela Resolução número 3 de 2017. Vamos lá para o vídeo não ficar extenso, a gente já está chegando. A doutrina administrativa aponta que a atividade judiciária constitui espécie de serviço público, de forma que a análise de como está se dando a sua prestação se inclui entre as competências da CTFC. Neste sentido, Luciano de Araújo Migliavaca, no seu artigo, a prestação jurisdicional como serviço público, a observância do princípio da eficiência e sua relação com a razoável duração do processo assim se manifesta. Sujeito aos princípios e mandamentos constitucionais da administração pública, cabe ao Poder Judiciário, sobretudo, enquanto prestador de serviço público, promover reformas em sua gestão de modo a agilizar a prestação jurisdicional, observando preconceitos e princípios aplicáveis àquela como a da eficiência. E vamos lá. Diante do exposto e da urgente necessidade dos esclarecimentos atinentes aos fatos acima descritos, bem como suscitar uma profunda reflexão sobre o lado negativo do ativismo judicial, o qual, a pretexto de proteger o direito, vem ruindo com os pilares do Estado Democrático de Direito. Espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de realização de audiência pública nessa Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Senador Eduardo Girão, do Podemos, lá do Ceará. Pois é, senador, vou deixar aqui meus parabéns para você. Você é um atuante lá no Senado. O pessoal do Ceará deve ter muito orgulho de ter elegido o senhor, viu? Mas, gente, eu não vou esticar muito o vídeo, não. Fica os agradecimentos aqui ao senador Eduardo Girão. E uma boa noite a todos aí.